condensando aqui, atrelando essa fala aqui, a fala que eu trouxe em outro vídeo no anterior aqui, dá de se perceber, não num contexto assim geral, mas uma parte significante de pessoas que vieram de tempos antigos, né? Sei lá, década de 60, 70, etc. Elas têm a impressão de que os jovens de hoje entendem tudo, né? No quesito de internet, né? De tecnologia nesse âmbito eletrônico mais moderno e tal. E o que não é verdade, né? E muitas vezes eles associam, né? Muitos desses antigos têm eles têm essa inteligência, essa desenvoltura de inteligência nesse quesito, mas muitos não. Então não fazem ideia, né? E por que eu estou atrelando esse assunto ao outro? Porque aí gera conflitos. Às vezes nós somos solicitados, né? A juventude é solicitada a alguns afazeres e tal, e muitas vezes a gente não tem a inteligência de solucionar aquela problemática que eles querem que solucionam, e eles têm a impressão de que muitas vezes mas muitas vezes não é fazer doce, como se fala, né? Não querer resolver a situação, porque se trata de, né, a pessoa ali meio chata, uma situação chata de diversos modos assim, mas não é. A questão é que tem muitos adultos que confundem, né, informática com a sistemática de um aparelho de celular, com a sistemática de um aparelho de notebook, com outras coisas. Eles colocam tudo no pacote só, né, e criam não uma necessidade, né, mas criam uma ilusão de que é jovem, automaticamente sabe de tudo. Se não quiser fazer, é porque tá fazendo doce, corpo mole, é porque, né, tá de sacanagem, tá de birrinha, né? Já vem um monte de acusação, né, que não tem nada a ver, né? Às vezes a pessoa não quer fazer aquilo, mas fica com raiva, então acho que tem a necessidade, né, uma obrigação de, né, fazer, porque é jovem, então o jovem sabe tudo, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que está perguntando. Às vezes eles veem a gente tendo influência no manuseio de uma configuração ali num aparelho smartphone, e aí eles transferem aquele conhecimento para uma outra gama, né, num conceito de sistema de tecnologia, em um outro aparelho, uma outra máquina assim. Às vezes um negócio muitíssimo mais complexo, eles não têm nem ideia, eles associam aquilo, acham que se sabe isso, então sabe aquilo. E aí a pessoa às vezes não sabe nem responder, né, para se sobressair daquela situação, e aí também nasce ali um conflito normalmente familiar, entendeu? E aí por que eu estou atrelando esse assunto? Porque o que acontece é que nessa experienciação é que a gente está construindo conhecimentos a respeito dessa relação, dessas comunicações, é porque a gente está construindo comunicação e conhecimento sobre o que está acontecendo, ok? Estão acontecendo vários conflitos aí familiares, e como falei, não existiu um governo, né, uma inteligência de previsão antecipando 30, 40 anos o que iria acontecer hoje. As coisas estão acontecendo, e com elas acontecendo nós estamos aprendendo no convívio, né, meio que na raça e tal. Então essa fala se torna meio que, né, claro, uma visão particular, pode ser que eu esteja equivocado, mas uma desmistificação, né, uma percepção, talvez a gente se embaralhe, meio que tropece no ardor e nos fulgores, assim, nos conflitos, assim, a gente meio que se embaralha ali no meio dos conflitos sem saber o que está acontecendo e fica meio perdido, assim. E talvez uma percepção ajude pelo menos a trazer uma consciência, para trazer uma fala maior, melhor,
porque também há, assim, por parte do jovem uma impressão, né, a respeito dos antigos, né? E tem uma outra condensação também, né? Eu acho que num quesito assim, meio que comportamental, assim, num contexto mais generalizado, social, né, até biológico, assim, geneticamente, a partir de certa data, na sociedade, sei lá, década de 90, tem coisas que as pessoas que nasceram em determinada data têm que os antigos não têm, e vice-versa, num contexto motor, num contexto de diversos tipos de inteligência, né? Quando eu falo motor, os antigos sempre vão ter aquela pegada, aquela envergadura muito maior de empreender trabalho muito mais, que exige muito mais vigor em certos quesitos de, por exemplo, trabalho de mais força, né, roça, essas coisas assim, que a gente nem sabe muito bem dizer, e essas coisas, tipo assim, não tem muito o que fazer. Não adianta a cobrança tanto de um lado quanto do outro, que o jovem não vai ter o que o antigo tem e o antigo não vai ter o que o jovem tem. Eu digo assim, a partir de mais ou menos certa data da década de 90, assim. E aí é que tá a sacada, né? Se acostumar com isso, perceber, né? E tentar endireitar uma digestão, um diálogo e uma relação mais inteligente a respeito a isso, porque não adianta as fluências e os caminhos que o mundo foi tomando conforme as descobertas e as evoluções tiraram algumas coisas de nós. Isso aí pode ser bom ou ruim, depende da interpretação de cada pessoa, e trouxeram outras coisas. As necessidades são outras, as ferramentas são outras, o cotidiano é outro. Então, às vezes, a pessoa tem uma mentalidade lá de 50 anos atrás, 60 anos atrás, entendeu? Muitas pessoas tiveram reações diferentes, com deparações diferentes, desenvolveram inteligências, outras não, em diversos quesitos e tal. Como eu falei, tem antigos que têm uma desenvoltura para essa tecnologia voltada para o eletrônico, tem outros que não conseguiram e tal, por diversos motivos, cada um os seus motivos, mas muitas vezes a pessoa ela está aqui no ano de 2024, mas a mentalidade dos anos 60 não saiu dela, continua. Isso daí, como eu falei, não é culpa, né? As coisas vão se desenvolvendo. Quem conseguiu desenvolver uma maior consciência tem um pouco mais de responsabilidade, porque pelo outro que não desenvolveu talvez a consciência, entendeu? E por isso não tem culpa, né? Só tem uma descarga ali de frustração, não no mau sentido, né? Mas que é fruto de várias coisas que estão dentro da pessoa. A pessoa nunca teve a oportunidade, primeiro da consciência e depois, por exemplo, de ferramentas, meditações, outras coisas para poder tirar aquele lixo de dentro. Então, né? É isso daí. E também o jovem de hoje consegue acessar as informações de tempos atrás, ou consegue ouvir falas de como eram tempos atrás, mas é diferente da experienciação, do vivencialismo do que é aquela coisa. Então, por mais que antigos nos passem sabedoria, tem muitas coisas que a gente não vai entender por causa que a gente não vivenciou. É aquela coisa, sentir na pele, né? Então, às vezes, ocorre uma briga, conflitos, exigências, tanto de um lado quanto do outro, entendeu? E por falta dessa assimilação, dessa digestão, uma maior percepção e tal, acontece conflitos, e aí vem umas exigências meio que injustas, mas não de culpa, assim, mas meio perdidas e tal, né? Porque a gente fica naquela falta de perdido nesse embaralhar de conflitos que estão surgindo aí nas experiências do dia a dia,
e muitos sentimentos, muitas emoções e tal. Mas isso daí faz parte. É isso aí, então uma fala aí de visão, de percepção, mais ou menos do que vem acontecendo aí segundo muitos conflitos. Valeu!